Nós estamos aqui, né, apresentando o Sem Segredo, agradecendo a audiência de vocês. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente no YouTube, porque tem entrevistas que só no Instagram ela não é completa. E o YouTube consegue fazer com que a gente explique melhor a versão de cada entrevistado. Nós estamos aqui no estúdio Plot B, que eu convido vocês também a conhecer quando for fazer o seu podcast. Aqui é uma estrutura maravilhosa, o Jackson é uma pessoa maravilhosa. Estou aqui com a Lê de Maio, meu parceiro, né, sabe tudo. E hoje a gente tem um entrevistado que, na minha concepção, ele tem um papel muito importante num segmento que é muito forte no mundo todo, que é o surf. O cara conhece tudo, viaja o mundo inteiro, tem um emprego que eu gostaria de ter, porque eu amo praia, eu amo ver, né, os caras pegando onda, que é o Mestre do Surf, Pinga. Fala. Primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, é sempre bom te encontrar, Alberto. E falar de surf sempre é bom, né? A gente está vivendo uma fase aí do momento aí que está rolando algumas polêmicas, alguns assuntos, principalmente em relação à indústria, né? Então, eu acho que é um momento bacana de falar, é sempre bom, né, poder conversar, ainda mais com a tua presença aí. Você já falou de polêmica, cara, a gente gosta de polêmica aqui, conta... Qual que é, cara? Conta esse segredo. Muita gente falando, né, a respeito da crise da indústria do surfwear, né? Sim. Que, na realidade, ela é mais uma crise de identidade, né? Que é onde os esportes, o board sports, né, os esportes de prancha, eles passam muito por isso. Que é aquele dilema, né, do empresário conseguir achar o equilíbrio na busca de números, né? Então, eu vou sair do meu nicho, eu vou sair do meu ambiente para querer crescer muito, mas tem um preço nisso, né? Que é a perda de identidade, que é a perda de credibilidade, né? Os board sports, que eu coloco aí o surf, skate, snowboard, wakeboard, né? Agora o kite cresceu muito, né? Principalmente no Nordeste do Brasil. São segmentos que são muito mais do que uma moda, né? Eles são um lifestyle. Então você vê que muitas marcas, né? Principalmente na indústria do surf, um pouco o skate também passa um pouco por isso. Mas eu acho que tem características diferentes. E o surf, ele perdeu um pouco essa identidade na busca de números, né? Perderam um pouco o controle do canal de distribuição, a coleção acabou ficando uma coisa... Procuraram fazer coleções mais comerciais do que coleções bacanas, né? Não que não sejam bacanas, é claro que são bacanas, mas elas não são focadas no surfista, né? Na namorada do surfista. É claro que se você tem... Aí vão falar, mas peraí, tem que vender. Tem que vender. Mas você pode fazer uma coleção meio equilibrada, onde você vai ter uma grande parte dela focada no seu consumidor, focada no seu nicho, né? E uma parte dela um pouco mais comercial, para ter aquele produto bate-caixa que a gente chama, né? Que não vai descaracterizar tanto as marcas, né? Eu dou sempre um exemplo de uma marca de surf, que eu não vou citar qual é, mas, poxa, é uma marca de surf com histórico dentro da indústria do surf, histórico dentro do mercado de surf, que é a Brasileira? Brasileira. Osklin. Não é a Osklin. A Osklin, a gente sabe qual é como a Osklin trabalha, né? A Osklin, ela usa o lifestyle, ela usa o conceito para buscar vender para um público. Ela ganhou o espaço dela, ela conquistou principalmente um público de mais, vamos dizer, mais classe A, B, né? Mas essa marca, ela... Cara, eu fui lá conhecer a coleção deles, eu olhei, não tinha um board shorts na linha. Não é que não tinha no showroom. Na coleção deles, aquele momento, aquela coleção deles que estava no mercado, não tinha um board shorts. Então, para mim, aquilo ali foi um exemplo que eu olhei e falei, caramba... Pinga, isso não vai mudar, por exemplo... com as piscinas de onda. Certeza. Né? Porque, pô, eu vejo lá, para você se associar a uma... É loucura, cara. Se associar a um clube desses, cara... Ale, você tem, por exemplo, custa 100 mil, 200 mil o título e a mensalidade é 10 pau, cara. Sim, elitizou demais. Elitizou demais. E não tem horário, cara. Não, você vai ver a piscina de onda, ela é um caminho que
que não tem como voltar. Ele é um caminho positivo para caramba para o mercado, né? Em termos de indústria, em termos de mercado, ele é super interessante, é um consumidor muito mais exigente, é um consumidor que paga um produto mais caro com valor agregado mais alto, e isso vai fazer com que as marcas se repensem. Elas vão ter que repensar. Né? Elas vão ter que repensar nisso, elas vão ter que falar, opa, peraí, eu tenho como vender uma Phantom top de linha no Brasil. Eu tenho como vender uma Mirage. O que é Phantom? A Phantom é um modelo de bermuda da Hurley, a Mirage é da Ripcool. E assim por diante, as marcas de surf, elas têm umas linhas de produto mais caras. Né? E na hora que você vai conversar com as pessoas das marcas hoje, você vê que os produtos que têm maior giro, pelo menos é o que me falam, né? São os mais caros. São os produtos mais de melhor qualidade, né? Porque para você ter um produto de melhor qualidade, ele vai custar mais caro. Não adianta você querer ter uma camiseta de R$100, R$80 e vir me dizer que ela tem a mesma qualidade de uma camiseta de R$200, de R$170. Né? O que fez o surf ficar tão elitizado, sendo, né, que o Brasil é um país que tem um litoral gigantesco? Você sente que nesses anos o surf foi se elitizando mesmo, desde o público até os praticantes, ou isso é uma coisa do mercado em si? Não, eu acho que o surf ele foi para um caminho contrário. Né? O surf era um nicho, a gente tinha um mercado. Né? Eu gosto de usar muito 1986, 87 como a grande virada de chave do mercado de surf. Por quê? Que foi a criação da Abrasp. Aí você pode me falar, poxa, mas a Abrasp organizou os campeonatos. Sim. Mas o que aconteceu com o primeiro circuito, segundo circuito, os primeiros circuitos brasileiros profissionais, o que aconteceu? Deu uma organizada no mercado. Por quê? A gente tinha distribuição, a gente tinha as marcas, a gente tinha a mídia especializada, que é do surf e skate, elas sempre foram muito fortes, cara. Só que a gente estava ali, tinha a revista, tinha a marca, tinha a loja. A Abrasp fez isso entrar tudo num pacote. Porque começou que os donos de marca sempre no início sempre foram muito amigos, começou com uma turma lá do Guarujá, que começou a se organizar, né? Que era o Zezinho Fernandão, o Hermínio, o Zé Roberto, o Sidão, o Fico, o Paulinho Pisca-Pisca da Primo, o Alfio fez um caminho diferente. Né? O Alfio foi para aquele lado de voltar o circuito mundial para o Brasil, lá com o Hang Loose Pro Concert em Floripa. Então, a galera que foi para aquele movimento de criação da Abrasp, junto com o pessoal de Santa Catarina e mais alguns do Rio, foram esses empresários de São Paulo. E ali a gente organizou o mercado. Né? Que aí começou a ter as feiras eram feitas paralelas aos eventos, e ali a gente criou um mercado autossuficiente. A rede de lojas, né, pelo Brasil. A gente criou um mercado autossuficiente. A gente tinha a mídia, a gente tinha os atletas, a gente tinha os eventos, a gente tinha um canal de distribuição. Sim. Legal. Entrou grana. Entrou dinheiro, o negócio começou a crescer, os eventos começaram a se fortalecer. Em termos de circuito mundial, do Hang Loose já apareceu o Sandec. O Hermínio tirou o Abrasp, ele parou de patrocinar o circuito brasileiro da Abrasp em Ubatuba e começou a patrocinar uma etapa do Mundial com uma premiação alta. Aí já apareceu a Mesba patrocinando a Alternativa no Rio. Então, poxa, peraí, então a gente já não tem mais só um circuito brasileiro profissional de 5, 6 etapas. A gente tem agora um circuito brasileiro profissional de 5, 6 etapas. A gente tem 3 etapas do circuito mundial, de 86 a 88. A gente passou de 1 para 3. A gente passou a ter uma feira. A gente passou a ter surf shops sendo abertas no Brasil inteiro. Legal. Conseguimos ser autossustentável até um ponto. Aí começou a vir o quê? Os grandes números. Né? Foi um movimento que veio de fora para dentro, com as marcas americanas, principalmente, começando a vender na Macy's, começando a vender na Nordstrom e etc. Os números lá fora começaram a aumentar. Aí já teve uma movimentação de legalizar as marcas internacionais no Brasil, que começou em 84 com a Quicksilver. Né, que a Quicksilver foi a primeira marca brasileira a atuar no Brasil de maneira correta, né, de maneira legal, pagando o royalty, tudo isso, que foi com o Fernando e o Zezinho, que eles eram donos da Lightning Bolt. Então, chegou num momento que foi a busca do número. A gente não precisava
ou não? Isso é uma pergunta interessante. Mas as marcas precisavam de buscar número. Crescer, buscar número, crescer. E aí vai impactar onde? Canal de distribuição. Você começa a abrir pontos de venda que não são surf shops, que são lojas de moda jovem que vendem marcas de surf. Não é porque a Real Surf Shop vende prancha, vende cordinha, vende deck, vende da cultura, né, roupa de borracha, vende parafina, vende raspador. Mas só para explicar, cara, além de ser um cara, né, o Pinga ser uma pessoa de conhecimento de mercado, ele foi diretor de marketing de uma das marcas, uma das maiores marcas de ótica no mundo, que é a Oakley. Né? Então, esse conhecimento todo de marcas, de mercado, brand, de moda, né? vem também, né, desse conhecimento que ele tem, né, dentro de uma empresa multinacional e que ele hoje também aproveitou tudo isso para levar esse conhecimento para o mundo do surf. Eu trabalhei, só para aproveitar o gancho, eu trabalhei quase 10 anos na Quicksilver. Uhum. Depois eu trabalhei com Alfion uns 5, 6 anos. E depois eu fiquei meu período inteiro ali dentro com o Oakley, envolvido com a Oakley, que chega a 17 anos. Que ano que você começou lá? Na Oakley? Na Oakley eu comecei em 2001 para 2002 e saí em 2017 para 2018. Inclusive nessa década ali, dos anos 90, 2000, o surf dominava, né? Assim como moda, né? Então... era muito forte, né? Eu lembro que, na minha época, comprar roupas do surf e ainda tinha aquele dilema, né? Pô, você vivia na cidade, mas usava a roupa que era de alguém que morava na praia, aí tinha a força da moda, né? Do surf, era incrível. É isso que você falou, tipo... Eu lembro que todos os shoppings tinham essas lojas, começou a ter essas lojas de moda de sair da cultura e já ir para todas as pessoas já vestiam. Foi nesse ponto que, na minha visão, né, é uma visão minha, eu acho que aí perdeu a mão e o driver do mercado. As marcas perderam a mão e o driver do mercado. Porque o simpatizante, já no ano ele 2000, gera o volume, ele vai gerar o volume. Né? Ele vai gerar o volume. Mas o simpatizante, ele comprava o produto, a marca, porque os produtos eram muito bons, a marca era legal e pessoas legais usavam a marca. Só que aí as marcas começaram a se preocupar exclusivamente com o simpatizante, a grande maioria delas. Então, aí você faz o quê? Você está trabalhando, você vai para a popularização, né, da marca. Você vai para a polarização. Na popularização, somada ao canal de distribuição, onde você começa a ter pontos de venda espalhados, você entra no negócio do preço. Isso. Não adianta nada você vender o teu produto numa periferia e querer vender uma bermuda a R$700, querer vender uma camiseta a R$250, a R$180. Você não vai vender nada. Você vai estimular a pirataria, a falsificação, que vai estar na frente do teu cliente vendendo na bancada. Então, o que as marcas começaram a fazer? Começaram a fazer camisetas mais baratas, começaram a fazer investir menos em desenvolvimento de produto, né? E isso gerou o quê? E mais gerou em marketing, né? Menos em marketing, porque esse público ele está comprando logo, né? Então, é uma soma de fatores, né, que acabou gerando essa crise de identidade com as piscinas, né, hoje... a gente já tinha visualizado esse movimento de voltar, né? Algumas marcas internacionais. Esse fenômeno aconteceu muito nos Estados Unidos também, um pouco menos na Austrália, que a Austrália é muito surf, né? Nos Estados Unidos aconteceu também, por características diferentes, né? Mas aconteceu aqui no Brasil também. Aqui eu vejo que, por exemplo, lá fora eu vejo uma marca, por exemplo, como a Billabong. Eu lembro que eu fiz uma reunião com eles em 2016, se eu não me engano, 2015, 2016, faz tempo. Eu nunca esqueci dessa reunião. Que o rapaz virou para mim e falou: olha, a gente vai voltar. Vamos voltar 10 anos. Em tudo. Vamos regredir, vamos voltar para trás para recuperar. Né? E eles lá fora, a gente viu que a Billabong voltou a ter força dentro do mercado internacional, ela voltou a ter isso. Então, o que eles voltaram? Voltaram a fazer produto para surfista, começaram trouxeram de volta algumas linhas de produto dos anos 90, com desenho, estampa,
fizeram collab com ZZ Top, fizeram... Como diz o Mano Brown, né? Voltando para a base. Voltando para... exato. Simplificando. Mas a gente tem um problema nesse sentido, por exemplo, que um dos surfistas mais conhecidos, né? Não digo nem se é o melhor hoje, mas um dos surfistas mais conhecidos é o Medina, né? Que hoje tem um capital de 100 milhões de reais, né? E que perde um patrocinador, né, forte no surf, que é a Hip Cool, né? E o que a gente sabe é que o valor que ele cobrava na Hip Cool, né, que ele ganhava da Hip Cool era muito alto, e a Hip Cool, ali, contendo custo, deixa de patrocinar o Medina. Como que você vê isso? Eu vejo como sinceramente, cara, pelo que eu não estou dentro da Hip Cool, eu não trabalho na Hip Cool, né, então a gente não tem acesso às informações 100%, mas pelo que a gente sabe e pelo que foi divulgado pelos dois lados, né, pelo Gabriel também, foi um término de relação super tranquilo, super positivo, né, pelo que a gente viu. A Hip Cool não vai deixar de investir o dinheiro que ela pagava para o Gabriel. Foi uma decisão estratégica da Hip Cool. Eles vão pegar o dinheiro que eles pagavam para o Gabriel e vão direcionar para outras ativações da marca dentro do surf, que é evento, novos atletas, e procurar, de repente, ter uma atuação um pouco mais ampla, né, dentro do mercado. Então, você vê que não foi pelo que a gente entendeu e pelo que foi passado, não foi uma decisão corte de despesa. Precisamos de cortar a despesa. Não, foi uma decisão estratégica deles. E se você olhar bem mesmo, hoje a Hip Cool ela tem os melhores surfistas jovens do mundo. Você está falando disso, né? É uma estratégia. Então, você olha para a Hip Cool hoje, quem está acompanhando o dia a dia do surf internacionalmente, tudo... A Hip Cool tem o melhor time de atletas jovens do mundo hoje. Você coloca principalmente na Austrália, na Europa, eles têm uns meninos muito bons, mas na Austrália, eles têm trazendo o Danny Henry. O Danny Henry é um garoto de 19 anos, que esse ano, em 25, nos últimos 1 ano e meio, ele foi campeão mundial júnior, foi campeão mundial Open da Easy e foi campeão mundial Pro Júnior essa semana. Né? Então, ele é um cara que é um ativo da empresa que eles têm que olhar e falar, opa, peraí. As pessoas às vezes têm que entender que às vezes as decisões que uma marca toma são decisões estratégicas que eles têm que tomar em alguns momentos pensando no futuro da empresa, no futuro do negócio. Né? Por mais dura que seja. Às vezes rasgar, você é empresário. Às vezes você tem que tomar decisões que você não gostaria de tomar. Mas você tem que tomar a decisão porque você tem que pensar na tua saúde da tua empresa, você tem que pensar no futuro da tua empresa. E ali, você olhando, você fala, caramba, é difícil entender, principalmente o fã, né? O fã, ele não vai entender. A gente, na nossa função, no nosso trabalho, a gente tem que ser frio às vezes. E olhar e falar, opa, peraí, o que aconteceu? Qual que é o lado A, qual que é o lado B? Porque, né, a gente sabe que toda história tem duas narrativas e uma verdade. E muitas vezes a verdade não é nenhuma das duas narrativas. Né? De repente, eu tive essa percepção. Foi uma decisão estratégica da Hip Cool. Você está falando aí de novas gerações, né? O Brasil hoje é um dos principais países que tem atletas que vem ganhando quase todos os campeonatos. Quantos anos tem esses atletas? Não, tem 30, 40, não, né? 30, não 40. Mas quem são as novas gerações do Brasil, né? Eu quero falar de Brasil. No nível que a gente tem hoje, ninguém. Nenhum? Nenhum. No nível que a gente tem hoje, nenhum. Hoje, estou falando hoje. Hoje a gente não tem nenhum surfista no nível da geração que a gente tem hoje dentro do circuito mundial WCT. Nenhum atleta. Isso vai acontecer então como é a seleção brasileira. A gente está vivendo um gap igual a Austrália viveu. A Austrália está trazendo uma geração muito forte hoje. Muito forte. A Austrália mostrou alguns atletas como Ethan Wing, Jack Robinson, legal. Mas do Mickey e Joe, Jim Morrison e etc., eles viveram um gap, que apareceram atletas soltos. Explica um pouco pra gente, eu conheço um pouco, como funciona, por exemplo, a primeira divisão, né? A Série A, a Série B, a Série C. Hoje a gente está... Eu vou falar o que a gente tem até 2025. A gente vai ter algumas mudanças a partir de 2026,
principalmente no QS e no Challenge, que a gente ainda não tem definido. Esse ano. Para 26. O que é QS, o que é Challenge? Antigamente era tudo junto. O WQS era um circuito só, que tinham eventos de 1.000 pontos a 10.000 pontos. 1.000, 3.000, 5.000, que era 6.000, voltou para 5.000 e 10.000. Aí, de uns anos para cá, teve a decisão de virar virar 3 circuitos. A gente tem os QS regionais, que são nas regiões da WSL, que é América do Sul, Norte América, Oceania, Ásia, Europa, África, etc. QS seria a Série B? Não, Série C. C. O Challenge é a Série B. Tá. Então, o menino hoje ele vai disputar regionalmente o World Qualifying Series da região dele e vai se qualificar para o Challenge. Que o Challenge é um circuito que é onde participa todos esses meninos que subiram dos regionais do mundo, se eu não me engano são 6 regiões, 6 ou entre 5 e 7, mais os atletas do WCT que tinham caído no corte. Certo. Né? E aí você tem o WCT, que é a primeira divisão, que é onde está o Gabriel, está o Ítalo, está o Felipe. E é isso que vai mudar agora. Não, o WCT já teve uma mudança que não tem o corte rígido, ainda continua um corte na 10ª e 11ª etapa e volta todo mundo na 12ª. Tem a ver como acontece com o futebol, por exemplo, esse gap que você está falando de novos talentos, tem a ver com a administração do esporte em si? Cara, eu acredito que sim. A gente tem que levar em conta uma coisa que eu falo muito. A gente teve uma geração que nunca teve a força da geração que a gente tem hoje. Se você estudar a história da competição do surf competitivo, nenhum país teve uma geração tão forte na história. Tantos meninos bons. Né? Então você pega... a gente tem 9 campeões. O Brasil tem 9 títulos, se eu não me engano. São 5 atletas diferentes em 11 anos. Sim. São isso, se eu não me engano. São 11 ou 12 anos, a gente tem 9 títulos com 5 atletas diferentes. Então a gente tem o Gabriel Medina campeão mundial, a gente tem o Adriano de Souza campeão mundial, a gente tem o Ítalo campeão mundial, a gente tem o Felipe campeão mundial e a gente tem o Iago campeão mundial. Isso em 11, 12 anos, se eu não me engano. O Gabriel foi em 2014, a gente está em 2026, 12 anos. A gente só não foi campeão nos 3 anos que o John foi campeão. Então, isso é uma geração muito forte. Aí você vai olhar e falar, opa, peraí, mas a gente tem mais gente boa. Porque se você tirar os 5 que foram campeões mundiais, você vai falar de Miguel Pupo, você vai falar de Caio Belli, você vai falar de Wigoli, você vai falar de João Chianca, você vai falar de Samuel Pupo, você vai falar de Alejo Muniz, você vai falar de vários outros. Aí você vai falar quem não entrou no CT dessa geração. Você tem mais 15, 20, 30 nomes que poderiam estar no CT. Então, o que a gente teve essa geração, ela foi uma geração que eu vejo que foi o principal dela. A competição. Esses meninos, eles competiram entre eles. Então, o nível de competição nosso na base, naquela época, era muito bom. E o brasileiro amador, naquela base, a gente tinha 6 etapas por ano. Então, ali tinha uma escola, você vinha do teu circuito municipal, você tinha um estadual fortíssimo e você tinha um brasileiro amador muito forte com 6 eventos. Então, a competitividade que a gente deu para esses meninos foi muito grande. E você veio E aí, a nível mundial, a gente foi vendo o quê? A gente foi aprendendo com as experiências que a gente teve desde os primeiros brasileiros. Fabinho, Teco, Renan, Esses Vitinho. Campeões que você acompanhou, o que ninguém sabe sobre eles que fez eles virarem campeões? Foi a mudança de... Cara, a gente aprendeu muito com essa geração, né? Eu acompanhei isso, eu tô há muito tempo nesse mercado, nessa área. A gente tomava uma porrada, cara. A gente tinha bons surfistas e a gente não conseguia chegar. Né? A gente não conseguia chegar. Né? A gente teve 1 ou 2 gerações, 3 gerações muito boas no final dos anos 80 até o começo dos anos 2000 no circuito mundial. Que a gente pode falar Fabinho, Teco, Renan, Vitinho, Peterson, Renatinho Vanderlei, Espirro e etc. E a gente começou a observar, eu particularmente, eu comecei a olhar e falar, o que falta? O que a gente tem que fazer de diferente?
Aí eu comecei a prestar muita atenção em coisas de esportes similares. O que a gente poderia trazer de outros esportes para o surf? Né? Pô, vôlei de praia, triatlo. O que a gente poderia trazer desses esportes? E ver qual era a diferença no desenvolvimento dos gringos para o nosso desenvolvimento. Aonde a gente estava errando. Né? E eu comecei a ver o seguinte, a gente está investindo muito em campeonato e eles estão indo... Isso é uma coisa que eu nunca apoiei muito. O menino em desenvolvimento correr campeonato todo final de semana. Porque ele vai competir muito em campeonato ruim. Né? Então eu comecei a focar mais no desenvolvimento técnico deles com viagens. Né? Pô, investir mais em Indonésia, investir mais... Pô, menino mais novo, não tem grana, vamos para um Peru, que tem uma onda de linha... Vamos para o México, treinar onda de tubo, vamos para a Indonésia, vamos para o Hawaii. Hawaii para molecadinha é difícil pegar onda. Né? Como é que eu vou treinar os caras em pipe se eles pegam muito pouca onda em pipe por causa do crowd? Né? É um crowd muito grande, muita gente boa. Né? Então, existe ainda mais para o surfista mais jovem, é difícil, porque ali existe uma disputa, porque ali o mundo inteiro está olhando. Você quer fazer sucesso internacionalmente no surf, você tem que performar naqueles 100 metros, que é off the wall, backdoor, pipeline. Aí você vai ter um pouco sunset, haleiva aqui. Mas o mundo olha ali. Ali é muito importante. Você vai pegar o respeito ali. Eu vou te contar uma história de pipeline, cara. Aí, Tahiti. Começou a ter umas etapas de QS lá no Tahiti, eu comecei a mandar os meninos. Aí a gente começou a ter um resultado muito bom. Aí eu comecei a olhar e falei, caramba, no Tahiti eles vão pegar uma onda de consequência no nível de pipe e eles vão pegar num dia 10, 12, 15 ondas, sendo que em pipe eles vão pegar 2, 3 ondas. Se não vier para back, se não acabar indo focar mais em off the wall. Então a gente começou a mudar nisso. Começamos com o Danilo Costa, não sei o quê, a gente começou a ter resultado, ele começou a ser um dos melhores surfistas de tubo do Brasil, performando em pipe, principalmente em chopo, que é no Tahiti. E eu comecei a trabalhar com o Adriano de Souza Mineirinho, ele tinha 9 para 10 anos. E eu já estava há 2 anos trabalhando com o Dr. Marcelo, do Instituto Mar Azul, onde a gente já vinha desenvolvendo um trabalho com o Renan Rocha e com o Danilo. E os resultados estavam vindo. Que trabalho é? Um trabalho fora da água, que é um trabalho de preparação física, é um trabalho de saúde, como ele gosta de dizer. Que saúde, que envolve preparação física, psicológica, blá, 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 blá. E aí a gente pegou o Adriano pequenininho, aí eu comecei a ouvir o Adriano e falei, pô, esse cara é o cara. Ele vai mudar. Aí eu levei ele lá na Mar Azul, conversei com o Dr. Marcelo, a gente começou a montar um programa, ele era muito pequenininho. A gente falou, pô, vamos fazer um trabalho de crescimento nele, orgânico, né? Ou ele fomos lá ver a família, ver o biotipo da família. O irmão dele não era um cara grande, mas era um cara forte. Então a gente falou, ele não vai ser grande, mas vamos fazer ele ficar forte. Naturalmente. O Dr. Marcelo, a nossa corrente, a nossa linha é limpa. E o Adriano entendeu muito cedo. O Adriano, com 13 anos de idade, você conversava com ele, ele sabia o que ele queria, ele entendia o que ele queria e ele entendia o que ele tinha que pagar para conseguir alcançar os objetivos dele. E a gente traçou um planejamento de um run title dos 24 para cima. 24, 25 anos, ele ir para o título e a gente conseguir esse título até o máximo dos 27 anos. E aconteceu, o resultado aconteceu. Quis o destino que o Gabriel foi campeão antes que ele. Mas voltando ali, com esse projeto no Mar Azul, a gente começou a desenvolver um programa. A partir do Adriano. O Adriano ajudou a gente a desenvolver esse programa. Hoje o surf tem um método pinga aí que ele usa? Não é método pinga. É uma coisa que a gente desenvolveu em várias pessoas. Tinha uma psicóloga, tinha um médico, tem um fisiologista, tem um preparador físico. Né? Dentro de um staff, para você trabalhar com atleta, tem muita gente envolvida. Hoje em dia tem muito mais, com o negócio de mídia social, então, o staff do atleta, ele dobrou. Tem atleta hoje aí que tem staff de 10, 12 pessoas, cara. Muita gente não sabe.
Mas os big names, eles têm no mínimo 7, 8 pessoas trabalhando para ele. Você pega o Felipe, o Ítalo, o Gabriel, eles têm 7, 8, 9. Hoje o staff do Felipe deve estar em volta de 10, 12 pessoas, o do Gabriel também. Mas voltando ali, aí a gente conseguiu desenvolver esse trabalho no Marasol. E na época eu estava na Oakland. Né? Quando eu fui lá e me apresentei para a Oakland Internacional o projeto, eu tenho essa ideia aqui. Os caras compraram na hora. Então aí vai ser muito louco, né? O maior projeto de desenvolvimento do surf brasileiro até hoje, ele foi aprovado por um sul-africano e foi dado uma carta branca para um cara que não é do surf, que é o Salvador Parisi. Que ele apostou na parada e vamos para cima que vai dar certo. Então a gente começou a montar um time de base. E naquela época coincidiu com o quê? A Oakley estava deixando de ser uma marca ótica para virar uma marca head to toe. O Alberto vai lembrar bem dessa época. A gente começou a fazer roupa, começamos a fazer calçado, começamos a fazer acessório. Então ali, o que foi? A gente já tinha um time de óptica muito forte. Aí a gente falou, caramba, vamos pegar a molecada para ser head to toe. Aí a gente começou com o Adriano. Aí entrou o Adriano. Eu e o Adriano, a gente foi meio junto para a Oakley. Porque o cara conheceu a gente lá na África do Sul, que era o Global, não sei o quê, papapá, bibibi. Ele falou, pô, eu quero esses caras aqui. Mas seu sonho sempre foi ser gestor de carreira de surf? Como é que apareceu isso de ser gestor de marca para gestor de surf? Aí, só para finalizar, a gente montou um time de garotos que era Miguel Pupo, Jadson André, Caio Ibelli, aí veio o Ítalo Ferreira, aí veio, se você for ver, esses meninos, todos tiveram sucesso. Não foram todos campeões mundiais. Mas todos fizeram esse mesmo circuito, esse mesmo Mas sistema. aí que começou a chamar a atenção de outros atletas que não eram do nosso time, começaram a usar a estrutura do Mar Azul. Sim. Que a estrutura do Mar Azul era do Dr. Marcelo. A gente tinha um programa que existe até hoje lá dentro. Eu e o Dr. Marcelo, a gente é muito próximo. Eu tenho uma confiança, um grau de confiança nele de mais de 100%. E a gente consegue desenvolver um trabalho muito legal. Então, outros meninos começaram a procurar a gente. E o mais legal foi o quê? A gente conseguiu abrir uma coisa desenvolvida para o surf, a gente começou a abrir para outros esportes. Então, a gente começou a ter um braço no triatlo, a gente começou a ter um braço no skate, a gente começou a ter um braço no moto velocidade. O Eric Granado, que está fazendo um maior sucesso na Europa hoje, na moto, que está na Moto E hoje, ele entrou no programa com 7 anos de idade, cara. E lá na Mar Azul, a gente desenvolveu a parte física, psicológica, saúde. Como é que os gringos veem o sucesso do surf brasileiro? Tá. Cara, não tem como barrar, né? Mas tem uma inveja? Como não, que é? Ou tem uma... Tem uma rivalidade do esporte, a gente tem que entender. É esporte. E no alto nível, ninguém quer perder. Então vai ter a rivalidade, cara. Tem a rivalidade. Existe a rivalidade entre a gente não pode ser hipócrita. Não, aqui não tem rivalidade. Claro que tem rivalidade, cara. Você ganhou, eu perdi. É um esporte individual. A primeira bandeira que você está representando ali é a tua. Alguns falam até que o Brasil tem, né, certas vantagens, é privilegiado. Não, eu acho que não, cara. Isso aí pelo contrário. Eu vou te ser bem sincero. Esse é um tema, cara, que, poxa, que nem agora saiu uma matéria aí tentando desvalorizar o Campeonato Mundial Pro Júnior. O campeão o que teve agora, que esse menino australiano ganhou. Gente, é um dos eventos mais tradicionais do esporte. Esse evento acontece desde o começo dos anos 90. Né? Começou na Austrália, desde os anos 90. A gente ganhou 9 vezes, se eu não me engano. Só que a gente não ganhou há alguns anos. Só porque a gente não está ganhando não é legal? Sim. A gente tem que trabalhar para voltar a ganhar. É o contrário. Poxa, a gente tem que voltar a trabalhar para ganhar. Então, voltando ali, a tua pergunta anterior ali do como virou, foi uma coisa muito orgânica, cara, muito natural. Eu fui trabalhar na Lightning Bolt Quicksilver para ser auxiliar de marketing. Na realidade, não é marketing que eu fazia promoção e propaganda. Né? Eu era auxiliar de marketing, aí eu trabalhava junto com o Guga, que o Turco conhece bem, os nossos chefes eram o Fernandão, o Zezinho e a Alita, que eram os donos, e eu já virei gerente de promoção e propaganda. O que fazia o gerente de promoção e propaganda? Eu cuidava da parte de mídia,
da parte de eventos, da parte de equipe de competição, e a gente chamava de o CRM, que hoje chama, o Trade Marketing, né? Sim. A gente chamava de Promoduto, cara. Tava lá, I+D, Promoduto. Era muito legal. Que era o quê? O ponto de venda. Sim. Então, a gente, tem coisas muito legais que a gente fez, cara. Eu e o Guga juntos. Pô, a gente foi a primeira marca a fazer material de ponto de venda no Brasil. Os mobilezinhos. A gente achou um maquetista, cara. Fazia maquete para construtora, a gente achou o cara lá na Zona Norte, a gente foi lá, levou o logo pro cara, o cara fez um logo, cara. A gente começou a botar, a gente trouxe aqueles adesivos que começaram a fazer lá fora, que era o Autorizado Dealer, lembra? Que era você tinha nas tuas lojas, né? O logo da Quicksilver em um oval, Quicksilver Autorizado Dealer. Então, ali a gente foi começando, isso que é o legal, e junto com as outras marcas também, a gente se encontrava todo mês, cara. A competição entre as marcas, elas existiam, mas nós éramos todos amigos. Amigos até hoje. Né? A gente é amigo até hoje. Eu tenho um carinho e amizade pela galera da... A gente perdeu vários, né? A gente perdeu vários. A gente perdeu o Sidão, a gente perdeu o Sidão, a gente perdeu o Fernandão, a gente perdeu o Zé Roberto, a gente perdeu o Hermínio. Né? E hoje a gente tem aí, eu acho que dessa geração, acho que é o Alfio, o Fico e o Zezinho, né? Que a gente tem que valorizar muito esses caras. E outros também, Paulinho Pisca-Pisca, os meninos da Niclobase, o Turco aqui. Não, a Twin, né? O pessoal os da irmãos Twin. da Twin. Eu até falei com um rapaz que tem uma loja lá no Guarujá, que está com o ponto do Preto, da Surf Center. Eu falei, cara, por que você não conversa com a família dele e não volta a ter o ponto de venda a ser Surf Center? Ia ser uma sacada fantástica. Então, organicamente, eu cuidava da equipe. E eu ia para todos os eventos. Sim, já fazia sentido. Né? E eu tinha um time profissional muito forte, onde a gente tinha uma estrutura muito legal, que era o Picuru, Talmir, Wagner Pupo, João Capilé, depois eu coloquei o Heraldo, Pedro Miller, né, que foi campeão brasileiro com a gente. E a gente começou a montar um time amador muito grande, muito bom, muito legal. E eu ia com esses meninos. E aí começou a relação indo. Pô, eu chegava lá com os meninos, eu acabava ajudando na bateria, eu vinha ali, aí pintava alguém querendo um copatrocínio, queria uma marca de tênis querendo, eu acabava indo lá ajudar e acabou naturalmente, isso foi crescendo. Eu fui estudando, eu fui entendendo como eu poderia evoluir nesse lado e hoje eu vivo disso. Pinga, a gente tem uma geração de campeões mundiais que são paulistas, fora o Iago Dora, né? Mas a gente teve uma rivalidade com o Rio de Janeiro. Né? A gente pode pegar aí Daniel Friedman, Rico, Pepe, né? Que eram grandes surfistas. Dadá Figueiredo, cara, que veio com o surf inovador, na minha opinião, né? Que parecia o Christian Flatter, né? E o que você acha que levou São Paulo a ser expoente de grandes campeões mundiais? Apesar do Ítalo Ferreira não ser naturalizado de São Paulo, ele veio praticamente se firmou o pé dele aqui em São Paulo. Por que o Rio perdeu essa força, apesar de ter boas ondas, e São Paulo ganhou essa força dentro do surf? E tem até surfistas que, basicamente, o Medina não nasceu em São Paulo. Né? Então, o que você, com esse teu conhecimento, o que você acha disso? A gente volta a falar do mercado, né? A indústria e o mercado. Sim. As grandes marcas de surf nacionais, elas eram baseadas em São Paulo. E as marcas do Rio começaram a perder força, porque o Rio você vai lembrar de quê? Company, Ciclone e Headley. Aí tinha a Fiji. WG, aquela... Na WG de São Paulo. Não, WG não, era aquela... Hot Stick, mas são marcas de prancha. O Rio sempre teve um mercado de prancha muito forte. Sempre teve e tem, né? Excelentes fábricas de prancha, excelentes shapers, né? Lá você pode falar de vários. Né? Mas mesmo assim, se você for analisar, nos anos 80 e 90, as marcas de São Paulo patrocinavam muitos surfistas do Rio. Né? Por exemplo, a gente tinha lá no time, a gente tinha o Pedro Miller, a gente tinha o Ricardo Camuri, a gente teve o Bochecha, a gente tinha o Irso Sodré, né? E sempre investiu, a gente patrocinou depois mais para frente o Raoni e Bruno Santos. Então as marcas de São Paulo nunca tiveram esse problema de patrocinar o cara dele ser do Rio ou não, ou de outra região, né? Então, você vê,
E alguns atletas não. Por exemplo, o Dadá Figueiredo, ele sempre foi patrocinado no grande auge dele por marcas do Rio. Depois ele veio ser HD, depois ele veio ser Quicksilver, Lost, né, se eu não me engano, etc. Mas eu te dou aqui, mas Sandec tinha o Fedelho e o Casquinha. A OP tinha o Bocão, né? Acho que tinha mais alguém do Rio de OP. Né? A Time Country sempre foi com os meninos ali do Guarujá, né? O Paulinho, o Neno e o Amaro. A gente tinha o Pedro Miller, e na base a gente tinha o Camuri, o Yuri, o Eduardo Santos, que foi campeão carioca acho que 2, 3 vezes, que é lá da Barra. E o Piazza patrocinava o Marcos Braza, né? Patrocinou mais gente do Rio. Então a gente sempre apoiou. A gente nunca teve esse problema. Mas você acha assim... Agora, a indústria estava aqui. E aí o que? Organização. A gente vai vir para o quê? Para a gestão do esporte. A gente teve uma gestão do esporte aqui muito legal. Que a gente tinha o quê? A missão era muito bem entendido qual era a função. As marcas patrocinavam os atletas, davam estrutura para os atletas e a entidade, na época, que geria o esporte de São Paulo era a SBS, que era o Bucão e o Silvério. E eles faziam uma gestão muito boa em termos de evento. A gente tinha um circuito que era o Lightning Bolt Junior Mirim, que virou o Hang Loose Surf Attack, que a gente começou ele no final dos anos 90, dos anos 80, que era um circuito mais forte do Brasil amador. Aí a gente tinha o antigo circuito Natural Art, que aí depois virou Steel, aí depois virou Okdok, que era a continuidade. Então, aqui em São Paulo, a gente tinha a base. Eu lembro que eu fiz o primeiro, junto com o Silvério e o Bucão, a gente fez o primeiro evento sub-14 do Brasil, assim, de categoria, que a gente fez no Praia do Pernambuco, tinham 4 inscritos. Ô, Pinga. No segundo, já tinham 12. Deixa naquela época, o Surf Attack, minha relação com o Alfio, eu era deputado e o governo do estado foi o primeiro, talvez, do governo do estado que começou a patrocinar os campeonatos de surf. O Rio veio antes. Veio? Com o WCT. Tá. Mas aquela época tua, ali, o que a gente... Você ajudou a gente a trazer, a levar o Hang Loose Pro Conte para Maresias. E você ajudou a gente muito quando a gente estava organizando para virar federação. Eu, Pardal e o Jacuí, a gente estava trabalhando para virar federação, fundar a Federação Paulista de Surf. E a gente levava aqui Paulista, que era aquela época das 6 etapas. A gente tinha 6 etapas no Brasil do brasileiro amador. Eram 2 etapas no Nordeste, 2 etapas no Sudeste e 2 etapas no Sul. E o Alberto conseguiu para a gente um subsídio da Secretaria de Esportes para a gente bancar essa equipe. Então, aí a gente foi para lá. Santa Catarina sempre teve essa ajuda pública lá, né? Que é mais fácil. Mas quem foi lá era o Alckmin, né? Era o Alckmin. Quem foi lá, a Sueli Saldi, né? Lembra da Sueli Saldi, que era da Secretaria de Esportes? Fantástica, ajudou muito a gente. A gente começou a dar uma ajuda para esses meninos dentro do que a lei permitia. A gente não ajudou mais porque a lei ela limita. Então, tudo que a gente podia pagar dentro da lei para esses meninos, o Alberto conseguiu essa verba para a gente bancar. E era essa geração. Se a gente for ver, quem eram os meninos? Era o Adriano, era o Renato Galvão, era o Dieguinho Santos, que está morando lá, era o Isonomé Betero. Era essa geração que virou esses caras que estão hoje dominando o cenário. Então, você vê que quando você não perde, né, esse entendimento da tua função, qual é a minha missão? Eu sou presidente da Confederação Brasileira de Burca, de bolinha de gude. Qual é a minha função como confederação? A minha função como confederação é a gestão e o desenvolvimento do esporte. Como um todo, né? Evento, tá? Pode estar, mas não é meu foco. Eu falo, você é promotor de evento. O evento está no teu foco. Você tem que buscar parceiros para você conseguir viabilizar. Antes conseguia. Hoje, o mercado mudou muito. Você tem que ter um entendimento, como é que eu vou lidar com um evento dentro da entidade? Eu vou terceirizar para uma agência? Eu vou ver isso? Como é que eu vou fazer isso? Sim, eu vou baratear o custo? Porque, gente, você me desculpa, um evento de surf, uma etapa num campeonato brasileiro de surf, ela não pode custar milhões, cara. Isso que eu queria entender. Qual que é por exemplo, qual que é o custo emocional para ser um campeão mundial? E resume um pouco qual que é a preparação que um atleta desse tem para conquistar um desses títulos. O custo emocional é altíssimo. Explica um pouco melhor.
Cara, o nível de pressão é altíssimo. Você ficar num run title, o circuito mundial de surf ele é cansativo. Você tem aí 10 a 12 etapas por ano em lugares diferentes, condições diferentes. Você tem que estar sempre bem, né? O surf é um esporte que ele você começa a competir 7 horas da manhã às vezes. Você pode competir 7 horas da manhã, como você pode competir 4 horas da tarde. Então, a variação, ela pode acontecer. Então, ela exige um nível de concentração, um nível de atenção altíssimo, né? Existe uma pressão grande, né? É um esporte individual, onde você mais perde do que ganha. Então, você tem aí vários atletas aí pedindo descanso, porque realmente eles chegaram no limite mental deles, como é a Carissa Moore, o próprio Felipe, o Gabriel, uns anos atrás, quando ele estava passando com aquela situação pessoal dele, ele realmente teve que parar, porque senão ele não ia conseguir resolver a cabeça dele. E a gente vê vários outros meninos aí que não alcançaram. A gente está falando de quem alcançou o sucesso, né? Então você vai do menino ali que não alcançou, que eu acho que alcançou, eu acho que você ser o 100 melhor do mundo no teu esporte, da tua geração, cara, você já conquistou algo muito legal. Você ter um top 50 do mundo da tua geração é maior ainda. E você tá ali entre os 30 melhores do mundo da tua geração é muita coisa. Então você vê... É desgastante. Eu vejo eles, eu vejo o sofrimento de cada um deles. Eles são totalmente diferentes um do outro. E a gente vai vendo o desgaste mental, o desgaste emocional, e aí você acaba impactando em tudo, né? E indo agora para a preparação, o custo mental é muito grande. Você indo para a preparação, é uma preparação onde você tem que envolver, como o doutor Marcelo fala, a saúde está em primeiro lugar. Por quê? Né? Para você estar com a mente boa, você tem que ter um preparo físico bom. Então você tem que trabalhar toda essa parte, preparação física, preparação mental, porque aí você vai conseguir trabalhar a parte técnica e tática com a parte física e mental estando boa. Piga, você falando de saúde mental, cara, uma das coisas que me causa muita tristeza é o suicídio também no surf, né? Você teve aí o Andy Aros, você teve o Jean da Silva e você teve o Sony Garcia, cara, que tentou suicídio em 2019, né? O Andy não foi suicídio, né? O Andy não foi suicídio. Foi outra situação. O Jean foi uma situação, cara, muito, muito... que eu acho que tem que ser falada, tem que ser comentada, tem que ser usada como exemplo, principalmente para as novas gerações. E quando eu falo novas gerações, eu estou falando mais de pais e treinadores. E eu acho que essas histórias elas têm que ser contadas em palestras, esses exemplos, né, eles têm que ser dados em palestras e etc. A gente tem o caso do Andy, a gente tem um caso antigo do, se não me engano, Andrew Murphy, que era um rapaz que trabalhou comigo na Quicksilver, um rapaz da Austrália, que ele tentou ser surfista profissional, ele se suicidou também, isso foi nos começo dos anos 90. E tem outros casos que a gente também não sabe. Mas eu acho que é importante, hoje as pessoas que trabalham com crianças entendem, em primeiro lugar, que eles estão trabalhando com criança. E a criança ela precisa desenvolver de acordo com a naturalidade e a vida. A criança ela é criança. Então você não pode chegar para um menino e uma menina de 10 ou 11 anos e querer que ela tenha atitudes e posturas de um profissional. Que a galera até zoa, né? O mini pro, né? Ah lá, chegou o mini pro. Sim. Cara, ele tem que ser criança. Sabe? Ele tem que ser criança, ele tem que brincar, ele tem que ir para aula. As pessoas têm que entender que esse lance de você tirar teu filho da escola é uma loucura. É minha opinião pessoal. Você já se arrependeu de colocar alguém muito jovem no circuito? Ou eu tenho uma preocupação deixou muito... de colocar por algum Não, motivo? eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Eu vejo da seguinte maneira. Eu sempre bati muito na tecla do estudo. Eu sempre acreditei muito no envolvimento familiar e no estudo. Eu acho que a escola ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, a gente tem que entender, no primeiro momento, que a gente não está trabalhando com um atleta, a gente está trabalhando com uma pessoa. Que antes dele ser um adulto, ele vai ser uma criança, ele vai ser um pré-adolescente, ele vai ser um adolescente. E a gente tem que ter em mente que nesse processo vai ter a precocidade. Que nem o Adriano foi precoce, o Gabriel foi precoce, o Felipe foi precoce. Isso
tem que gerar uma atenção. Para quê? Para você estar ali, dar o suporte, procurar dar o melhor possível para a pessoa. As estruturas vieram melhorando. Antigamente você chegava de ter uma pessoa acompanhando um atleta no circuito mundial, o dono da marca ia rir na tua cara. Hoje não. Hoje isso já faz parte do contexto. Isso é o que? Evolução do esporte e do desenvolvimento. Mas voltando, o envolvimento escolar ele é muito importante, cara. Eu bato nessa tecla, eu já tive discussões interessantes. Eu representava a Federação Paulista no conselho da antiga Confederação Brasileira, da atual Confederação Brasileira de Surf Amador, e eu sempre bati na tecla da obrigatoriedade de estudo. O moleque, para competir, a criança de 12 anos, de 13, 14, 15, 16 anos, ela tem que estar na escola, senão ela não pode competir. Porque a gente tá... Cara, a escola ela não é só ir lá fazer prova, gente, e ter aula de matemática. A escola é convivência humana, você vai sofrer bullying, você vai fazer bullying, você vai sair na mão no recreio, você vai ter o frio na barriga para chegar na gatinha da tua classe que você quer dar um beijinho. E principalmente, gente, meritocracia. Eu tomei... Por que eu tirei 3 na prova? Porque eu não estudei. Por que eu tirei 9? Porque eu estudei. Porque eu passei de ano com mérito? Porque eu estudei e eu mereci. Porque eu tomei pau? Porque eu não mereci. Então isso, a escola vai ensinar muito. Porque tem coisas que os pais vão ensinar, tem coisas que a gente, como o profissional que está acompanhando, vai poder ajudar, vai poder agregar, mas tem coisas que só a escola vai ensinar. Não é nem a escola, a experiência do convívio escolar, ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, a gente sempre se preocupou muito com isso. Eu lembro que na Oakley, o meu chefe lá, o Kiwan, ele brincava, queria fazer uma linha de produto baseada em mim, que é o que? No school, no sponsor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, para mim, que eu acho que é importante e eu quero ver a tua visão. Quem vai ser campeão mundial esse ano? Esse ano vai ser duro. Esse ano a disputa vai ser boa. Você vai ter o Gabriel voltando, que a gente não tem ainda. Geralmente ele volta bem, mas a gente não sabe como é que tá, se ele tá afim. Isso é uma coisa que ele vai ter uma decisão pessoal dele, mas ele é um cara que sempre está no jogo. O Felipe está voltando bem empolgado, bem entusiasmado. A gente está conversando bastante. Ele nunca começou a pré-temporada dele tão cedo. Ele já começou a pré-temporada dele já mais ou menos um mês. A gente tem o João voltando aí ao estágio que ele estava antes do acidente, né? Que ele estava voando no ano quando ele sofreu o acidente lá em Pipe. A gente tem o John, que eu tenho visto muito forte. O John está muito forte. Não pode eliminar ele. O Griffin é um cara que está batendo na porta todo ano. O Eto'o é um cara que as pessoas, aqui, principalmente aqui no Brasil, criticam muito, mas elas não entendem o surf dele. Né? Ele é um cara que também, se tiver a oportunidade dele ir para o title, ele é um cara que tem totais condições de ir. A gente tem o próprio, você vê, o George Smith, o ano passado, é um cara que todo mundo estava dando ele como morto. Ele disputou o título até o final e, poxa, ele chegou com grande chance de ser campeão mundial lá. O próprio Iago, que ele vem, poxa, troca de patrocínio, é um negócio que estimula, acabou de ser campeão mundial, é um cara maduro de 29, 30 anos, que é um cara que já conhece a regra do jogo. O Jack Robinson, que é um cara que existe uma comoção, né, em relação Aí você já falou dos 20 melhores. Mas eu quero saber a tua opinião. Quem vai ganhar o Mundial esse ano? Só escolhe um, cara. Legal. Escolher um é difícil. Tá dando... Não, mas e o seu, né? Legal. Quem vai ser campeão mundial, mundial de futebol? Não, a Alemanha também. Pô, cara, tem um, vai. Cara... Com a formatação do circuito, eu acho que, é difícil você dar um nome, cara. Nome. Eu não posso ser, eu vou ser torcedor, então. Então vai ser. Mas é... Eu acho que o Felipe, eu vou no Felipe e no João, entendeu? Pronto. São os caras que eu trabalho. Mas eu tenho que ser... O meu trabalho me obriga a eu estar atento a tudo que está acontecendo. Eu tenho que entender que, poxa, quem vai subir? Vai subir algum moleque que pode chegar ali e, opa, peraí, ser campeão no primeiro ano? E na final, o que faz a diferença entre o que você acha que faz a diferença ali na final? Na bateria final? É. Primeira coisa, eu vejo da seguinte maneira. A final é outro campeonato. Sim.
Né? A final é outro campeonato. É a força mental, saber ganhar uma final. Aí você vai pegar quem que são os caras casca grossa de final. Felipe é casca grossa de final. Ítalo, não, o Gabriel é casca grossa de final. Por quê? Porque os caras têm um mental muito forte. Você não pode deixar os caras... O equilíbrio mental. Não, os caras, eles ganham força. Um Felipe, um Gabriel, um John, um Ítalo. Esses caras na semifinal, os caras estão muito fortes. Porque eles vão ganhando força, bateria a bateria. Quando esses caras chegam na final, os caras estão muito gigantes, cara. A gente teve uma final do Felipe o ano passado, ano retrasado em Jeffreys Bay, que o que ele fez na final com um adversário dele foi ele massacrou o cara. E o cara é muito bom. Por quê? Porque o cara chega na final, cara, na boa, ninguém vai ganhar de mim. De maneira nenhuma vai ganhar aqui. Ô, Pinga. Né? Então, esses caras são muito... Porque eles sabem ganhar. Eles aprenderam a ganhar. Eles chegam na final mais fortes que... Eles chegam na final muito mais fortes e com muito mais chance de ganhar do que a primeira bateria. Interessante. Pinga, eu tem outros surfistas que talvez não é muito o meu mercado, você sabe melhor. Eu lembro do Christian Fetter e do Dada Figueiredo. Você acha que o skate dá base pro surf? Eu acho que é legal, eu acho que dá base, mas eu não... Que nem agora inventaram o simulador de surf, né? Que é um skate com eixo diferente, que faz os mesmos movimentos, teoricamente os mesmos movimentos do surf. Aí colocam o cara numa parede mais inclinada, aí ficam mexendo no braço do surfista. Eu sou de outra corrente. Né? Eu acho que é legal, é legal. Eu perguntei para os preparadores físicos o que traz isso fisicamente para o surfista. Sim. Né? E eles me falaram a mesma coisa. Eu preciso de até mais aprofundar um pouco mais nisso, porque eu não... Que mexe os mesmos músculos. Você vai trabalhar os mesmos músculos que ele vai usar nos movimentos de troca de borda da prancha. Né? Mas tem manobras do skate que estão vindo, que foram que são os aéreos. Rock slide, aéreo. Mas né? é o quê? Ollie. Cara, mas é um... Cara, vou te A falar um conta negócio. ponto. Não, mas vamos falar um negócio. Esses caras que se especializaram... Né? Eu acho, cara, que tudo é importante. Você tem que analisar tudo que vai agregar para o cara. Né? Para o surfista, para o atleta. Tudo de novo que vem. 90% é balela do que vem. Sim. Né? Guru. Cara, então você tem que analisar. Opa, isso aqui é legal. Né? Ele pediu para não bater. Isso aqui é legal. E o que é legal? Como é que a gente vai trazer isso? A gente tem que reunir o nosso staff com o surfista e falar, ó, pintou isso aqui. Vamos agregar, vamos colocar, vamos fazer um teste, vamos ver se dá certo? Vamos. Ou não. Né? Porque muita gente procura a gente com coisas que a gente já testou. Às vezes a pessoa, não, eu falei, não, cara, a gente já fez essa experiência. E não deu certo. Ela não funcionou. Qual é a melhor onda do mundo para você? A melhor onda? Para mim? É? Para mim? Para eu surfar? Não, para você surfar. Para eu surfar é Maldivas. Maldivas. Para mim, para eu surfar, Maldivas eu gosto muito lá. Eu acho que, puta, eu curto, é uma onda onde eu consigo surfar legal. E pro circuito mundial, cara, eu acho que varia muito do surfista para surfista. As ondas de consequência são super importantes, que a gente está falando de choke, pipe, Fiji, etc. E você tem ondas aí como J-Bay, eu acho, cara. J-Bay é uma onda fora de série. E qual é a pior onda para surfar? Você vai me botar numa roubada. De perigo, né? De perigo. De perigo? As ondas de consequência são de perigo. Se você olhar, de risco, é chope e pipe. Fiji um pouco menos, mas chope e pipe são as mais. E você tem ondas que não estão no tour, né? Que às vezes rolam ali em the box, é uma onda de consequência. Você tem ondas de consequência que não estão no circuito. E o Big Wave, né? O Big Wave são ondas bem perigosas, né? Nazaré, Jaws e etc. Você tem que entender que são ondas perigosas. Ô Pinga, a gente tem um quadro aqui no programa que é do Catraca Livre, então pode rodar a vinheta aí. Aqui é um quadro que a gente dá dicas sobre o que tem de legal para fazer na cidade, né? Então, lá no Catraca você pode encontrar dicas de passeio, de parque, de exposição, de cinema. Mas e você, Pinga? Quando você dá um passeio aí pela cidade, onde você gosta de ir? São Paulo? Isso.
Pode Cara, ser São Paulo, mas também pode ser uma de São Paulo e uma de fora. Uma bem de surfista, assim. Cara, eu gosto em São Paulo, eu gosto muito dos restaurantes. Eu acho que em São Paulo você tem um leque de opção. Qual é o seu especial? Cara, eu vou muito no Totó, que é um restaurante ali no Itaim, Sim. que é muito legal. Eu vou lá há mais de 25 anos. Né? Eu gosto muito. No mundo, assim, cara, eu gosto muito de comer poke, assim. A gente gosta muito, a gente cozinha muito, né? Em casa, quando a gente está no circuito. Né? Então, Mas viajando tanto pelo mundo, qual foi o lugar mais incrível, assim, de comer, por exemplo, que você foi, ou de espaço cultural? Cara, Portugal é fora de série. Portugal Se você for olhar o contexto, vamos fazer um gabarito, né? Portugal está em primeiro lugar. Melhor comida, as ondas são excelentes, a gente tem uma questão da língua para a gente que é legal. É um país riquíssimo em história e cultura. Você tem tudo para fazer. Você quer ir num shopping legal, você tem. Você quer ir comer num restaurante bom, você vai gastar 10, 12 euros para comer um polvo alagaredo. Você vai visitar um castelo, você vai ver uma cidade murada 10, 15 minutos de onde você está. O país está crescendo muito, a indústria do surf está crescendo. O surf em Portugal lembra muito o Brasil no começo dos anos 90. Vai ter agora estão saindo condomínios ali entre Peniche e Óbidos ali, que está atraindo muito americano, muito inglês, muita gente do Oriente Médio. Vai sair uma piscina de onda ali. Acho que Portugal, para mim, é o lugar mais bacana, a passagem mais legal do tour, para mim, é Portugal. Pinga, resposta rápida. Picuruta. Picuruta é o ídolo, né, cara? O Picuruta, ele foi meu ídolo antes de eu trabalhar com ele. Né? Ele é um cara incrível, ele é um cara que tem uma importância enorme na história do surf brasileiro. Tanto ele, quanto o Almir, quanto a família dele. A gente tem outras pessoas que a gente tem que levar. O Picuruta é um cara, para mim, que eu tive a oportunidade de conviver. A gente teve treta, como é normal. A gente teve momentos muito legais. A gente teve momentos que a gente teve uma treta. Kizumba. Kizumba eu convivi muito pouco. Convivi muito pouco com Kizumba. Tinguinha. Mas o que a galera de Santos fala é que ele é um cara muito bacana. Né? Eu convivi com Kizumba muito pouco. O Tinguinha, é aquilo ali, fenômeno, né? O Tinguinha hoje, cara, o próprio Picuruta hoje, o Tinguinha hoje, com a habilidade dele, né? Com coisa dele, com as estruturas que tem hoje, ele era um cara top 5 aí do circuito muito fácil. Ricardo Toledo. O Ricardinho é meu parceiro, né? Ricardinho, a nossa história é muito legal. A gente foi amigo a vida inteira. Né? Eu nunca trabalhei com o Ricardinho, muita gente não sabe, né? Eu nunca trabalhei com o Ricardinho de marca, de nada. A gente era amigo. Né? Tail, apesar do Guarujá, eu convivi com o Tail não muito. Mas, uma história que eu vou te falar um negócio, cara. Eu acho que já passou o tempo de ter sido feito um filme, porque é uma das maiores histórias de superação da história da humanidade, eu acho, cara. A história dele. Porque é um cara que, pelo amor de Deus, né, cara? É difícil falar, né? Difícil você achar uma palavra para definir a história de vida do Tail, né, cara? Paulo Tendas. Paulinho é o precursor de São Paulo, nosso, né? Ele é o nosso cara. Foi o cara que vem, primeiro cara a furar a bolha da rivalidade São Paulo-Rio, né? E a história dele lá no Hawaii, na confusão toda, né? Que, um dia, 2 dias depois lá do rolo todo, ele foi surfar de camiseta da seleção brasileira. E Paulinho é um cara que também... Eu sou muito nostálgico, né? Eu sempre falo que eu acho que a gente tem que contar a nossa história. Eu acho que o surf brasileiro, a indústria do surf brasileiro, ela precisa de voltar e contar a nossa história. Para as pessoas entenderem que a gente não chegou aqui à toa. Tá? Eu vou até fazer um parênteses, né? Não sei se a gente tem tempo. A gente vai visitar algumas empresas hoje, vai em algumas reuniões, em alguns lugares hoje. Algumas pessoas chegam no surf hoje e... Pode falar palavrão? Pode. Cagam na nossa cabeça. Cagam na nossa cabeça. Literalmente. E essas pessoas não conhecem a nossa história. Essas pessoas não conhecem a história do que a gente fez. A gente tem aí mais de 100 pessoas que trabalharam muito duro para a gente chegar num lugar que a gente chegou. A gente construiu uma coisa que não existia.
né? Rico. O Rico, o embaixador, né? Ele sempre teve uma postura, né? De representar muito bem o surf, né? Ele sempre teve uma preocupação, né? De, peraí, eu vou ali falar com o presidente da República, eu vou ali falar com o presidente não sei o quê, eu vou falar com tal empresa. Ele é um cara que ele sempre teve essa postura que sempre foi muito positiva. No mundo do surf, como que você vê o futuro agora? Você que já tem toda essa bagagem. Deixa eu terminar só o lance que eu quero falar de cagarem na nossa cabeça, que eu acho que isso é importante. As pessoas têm que entender, cara, que eles estão chegando agora, né? Muita gente chegando agora, muito bem-vindas, né? O Turco, a gente nunca recebeu mal. Poxa, chegou para somar, chegou para agregar, chamou para ajudar. Vamos ali, meu irmão. A gente criou um negócio, não tem problema. A gente criou um negócio, a gente conseguiu ter sucesso no negócio justamente por isso, da gente ter essa cabeça aberta. Mas respeito é legal, né? E entender as nossas histórias, né? Não minha, sim, mas de outras pessoas também. Né? Porque se a gente criou algo que não existia e hoje está interessando a outras pessoas, é que a gente conseguiu fazer algo legal. E se a gente conseguiu fazer algo legal, é porque tem muita gente competente, tem muita gente correta, tem muita gente honesta, tem muita gente trabalhadora, né? E inteligente e com visão de mercado que a gente conseguiu chegar nesse lugar. Né? Agora, da nova geração que você estava perguntando? Isso. Assim, eu queria que como você falasse como é que você vê o futuro do surf? É uma cultura, né, aqui no Brasil que vem se desenvolvendo, você está muito dentro e você falou desse planejamento, a gente tem grandes campeões e ao mesmo tempo que tem todo esse lado, você falou da polêmica, né, do mercado e tal, a gente também tem uma geração politicamente toda de direita, bolsonarista. Como é que você vê os próximos 10 anos do surf? Bem, primeiro não vamos politizar, né? Porque a veia política de cada um, eu acho que é uma coisa muito pessoal de cada um deles, né? O que eu vejo é o seguinte hoje, a gente tem hoje um gap, mas no meio desse gap a gente tem alguns bons talentos. Então a gente tem que entender esses bons talentos, dar estrutura para esses bons talentos, para eles tentarem se desenvolver cada um a seu tempo. Voltando à geração que a gente tem hoje lá, ela é precoce. A gente tem uma geração que 80% dela é precoce. Então você tem aí Gabriel, Ítalo, Adriano, o Ítalo um pouco mais tarde, mas Gabriel, Jadson, Miguel, Felipe, Adriano, os caras ganhando a etapa do Mundial com 17 anos, cara. O Adriano foi campeão mundial do QS com 17 para 18 anos. O Gabriel ganhou uma etapa do QS com 15. O Adriano até hoje é o surfista mais novo a ganhar uma etapa do profissional com 14 anos. Né? E entender o time de cada um. Então, pegar esses 5, 6 meninos que a gente tem ainda hoje, entre 16, 17 anos e 20, 21 anos, e olhar, peraí, vamos pegar esses caras, vamos botar eles aqui. Que é um trabalho que dá para ser feito. E aí, fora isso, ir para baixo de 15, 14 anos. E fazer um scout desses meninos e meninas, aqui também meninos e meninas, porque é um trabalho totalmente diferente. O que vai ter que ser feito aqui é totalmente diferente do que tem que ser feito aqui. Mas a gente está falando de política, né? Assim, política do esporte? Não, política. Mas né? isso não vai mudar em nada. Mas isso não vai mudar em nada. Quem é? A performance deles não vai mudar em nada mas em relação. Mas tem uma tendência, né? Eu me lembro que... muito porque eu vejo... O que eu vejo hoje? A gente teve uma gestão muito profissional durante o governo... Já que é para falar, não, durante o governo do Bolsonaro, a gente teve uma gestão muito profissional, que foi do Marcelo Magalhães, que o cara realmente ele teve uma gestão técnica. Ele botou pessoa, ele é um cara do mercado privado, que ele trabalha com esporte a vida inteira, foi colocado como secretário, que não era ministro na época, né? E ele teve uma gestão muito profissional. Ele colocou pessoas técnicas nas funções chaves. Então, isso funcionou, não para o surf. Para o surf até que não funcionou tanto, porque a gente estava com problema de gestão seríssimos na gestão da Confederação Brasileira na época, e o surf não pegou a gestão dele, mas os outros esportes, você vai pegar aí atletas de atletismo, futebol, vôlei, os caras, a questão que eu vejo, eu conheço vários deles, né, que apoiam mais publicamente, é uma questão técnica. Peraí, ali foi bom.
Independente de ser A, B, C ou D, Lula, Bolsonaro, Tarcísio, independente de quem seja, a gestão do cara foi boa. E ela trouxe frutos para o esporte. A gente tinha segurança, a gente tinha... E a que tá atual agora? Cara, tá meio... Eu sou da seguinte... pessoal, é muito perigoso politizar. Né? Você, quando você politiza, é muito perigoso. Você politiza a gestão, então você está colocando um cara ali para ser num cargo importante numa gestão do Ministério do Esporte. Pô, quem é essa pessoa? Qual é o background dessa pessoa? Essa pessoa, ela sabe o real problema do dia a dia, ela tem entrada para montar um time, porque você não vai fazer nada sozinho. Então você vai saber, peraí, você me botou sentado ali no carro, na cadeira. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar e falar, opa, peraí, quem são os maiores players do esporte brasileiro de verdade? Mas Pinga... Quem são os caras do atletismo? Quem são os caras do vôlei? Quem são os caras do surf? Quem são os caras do skate? Eu tô falando de surf, né? Por exemplo, assim, eu não estou falando da gestão. Né? O cara pode ser um puta gestor, ajudar a economia, fazer tudo. Mas, por exemplo, assim, o Tarcísio, né, que eu até considero bom, a questão de esporte dele é horrível. Horrível. Como horrível, não, cara. A gente passou aqui em São Paulo, a tua época ali, a gente conseguiu, foi uma vitória as ajudas que você conseguiu pra gente, porque a própria gestão do PSDB no esporte é muito ruim. O Serra nunca olhou pro esporte, o Alckmin também, menos não, ainda, sim. E etc. A gestão aqui em São Paulo, ela não é técnica. Não, a secretária de esporte é uma militar política. Que não sabia que o surf e o skate era esporte olímpico, cara. Cara, é horrível. Por isso que eu falo que não é... A questão que a gente for olhar é a mesma corrente política. E por isso que eu falo que politizar é perigoso. Porque você pega, no âmbito federal, montar uma equipe muito boa. No âmbito estadual é a mesma corrente, não tem. Eu vou te ser sincero, eu procuro me envolver o mínimo possível. Né? Eu até brinco e falo, cara, vamos procurar fazer tudo sem precisar dos caras. Sem precisar de... Porque o dividendo político, você sabe bem isso, o dividendo político é muito alto. Eu vivi isso dentro da minha casa. Muita gente não sabe, eu venho de uma parte da minha família política. Né? Eu tive avô secretário de turismo do Getúlio Vargas, meu avô era advogado do Getúlio Vargas, meu tio foi secretário municipal de esporte, foi diretor-presidente da UMURB, muito tempo. Eu vivi isso com Caio Pompeu de Toledo, eu participei de todo esse movimento dentro da minha casa. Chamava Montoro de tio. Eu vivi esse movimento dentro da minha casa. Então eu entendo bem na Pinga pele. 2026. Opa. Fora total. Isso me deu... Não tem nenhuma chance? Isso me deu a tranquilidade de não querer estar envolvido, cara. Porque eu vi muita coisa acontecer dentro da minha casa, com a minha mãe, com meu tio, sabe? E amigos nossos próximos, né? Que viraram amigos nossos, que vieram da política desse lado da minha família, que era mais envolvida em política. Ô, Pinga, para finalizar... Então, para dizer, eu acho que é uma coisa que... Aí você tocou num ponto interessante, independente de partido, se é Bolsonaro, Lula, Tarcísio, o Cláudio lá do Rio, que fez para mim, pô, o que ele fez no Rio de Janeiro, eu tinha que repetir toda semana. Cara, é a gestão, é isso que eu estou falando, é a pessoa que você coloca ali. Não adianta você colocar um engenheiro civil para tocar o Ministério da Saúde, cara. Então, o que eu acho é o quê? Poxa, a gente precisa... O que eu vejo, a grande diferença de um governo para o outro foi... Eu sei, claro, que não é 100% técnico, né? Mas a grande diferença que eu vejo é numa preocupação de botar uma pessoa mais técnica. Você seria secretário de esporte de São Paulo? Depende muito, cara, do que você poderia fazer. Porque às vezes você vai sentar numa cadeira que você não... Que nem o Marcelo mesmo um dia virou, eu sou amigo pessoal do Marcelo, um cara incrível, o Magalhães. Ele um dia virou para mim e falou assim, cara, um dia eu virei para ele e falei, e aí, qual que é a parada da cadeira? Eu e ele na sala, lá em Brasília até. Qual é a parada da cadeira? Ele falou, meu amigo, eu tinha que ter sido deputado e senador antes. Eu falei, mas para quê? Porque o jogo de xadrez é pesado, cara. A mexer pecinha aqui, você sabe o que eu estou querendo dizer. Ele falou, eu sentei aqui um profissional do mercado esportivo. Só que eu não conhecia o jogo político. E o jogo político é barra pesada, cara.
Agora, você vai sentar numa cadeira dessa, pô, que é aquilo que eu te falei, pô, porque, caramba, você tem que pensar muito antes de tomar uma decisão dessa. E você tem que entender até onde você pode chegar. Você vai conseguir deixar algum legado, mesmo que seja pequenininho? Qual legado você deixaria pequenininho? Que nem agora, eu vou falar uma viagem, vai. Você falou de piscina pública. A maior piração do mundo é uma piscina de onda pública, meu amigo. Quem vai pagar a conta? Foi proposta minha. Turco. Dia do surf, foi proposta. Cara, Não tô jogando confete, não, mas é verdade. Enquanto o surf era marginalizado, eu criei o Dia do Surf em São Paulo, o Jô Soares tirou o sarro da minha cara, cara. Você criou o dia do surf, dia do rock, dia do skate. É. Que foi colocando um negócio que hoje está aí. Sim, que hoje é... 20 anos depois, 20, 25 anos depois, as pessoas olham Sim. e falam, porra, peraí. Hoje a medalha olímpica vem da onde? Do skate e do surf. Hoje o movimento do rock. Tudo isso é coisas que, pô, a gente... Aí que eu falo, quantas pessoas trabalharam nesses últimos 40, 50 anos para fazer a gente estar onde a gente está hoje e neguinho chega e acha que a gente é um bando de mané, cara. Sim. Que papo bom, né? Termina aí. Pra finalizar, eu tinha uma curiosidade, assim, que é... Qual foi o seu maior conflito com atleta? Você pode contar algum caso concreto de Cara, algum conflito com um grande atleta que te levou para uma discussão, alguma coisa assim? Que foi O fim momento... dos ciclos. O fim dos ciclos, o fim dos ciclos, eles normalmente eles vão existir. Como em toda relação, pode não existir. Você pode... Sim. Mas o fim do ciclo, ele é difícil. Mas tem algum caso que você pode Não, contar? quando eu parei de trabalhar com o Adriano, quando eu parei de trabalhar com o Ítalo. Como que foi? Cara, terminou o ciclo. Mas é conversas que foram brigas? Não, difíceis? briga não, Você foi nunca teve difícil. o conflito de Briga? alguma coisa com Briga não, um atleta teve de romper a relação. Também ou sugerir algo que ele não aceite? Esse não, tipo de você acaba conflito? conhecendo assim. Nisso não, eu acho que o final da relação ela é onde são os momentos mais difíceis. Não é briga, são momentos difíceis, onde você tem que ter maturidade, você tem que ter calma, você tem que entender. E os dois lados têm que entender, né? Que o fim do ciclo não quer dizer que você é meu inimigo. Né? E simplesmente, pô, foi legal enquanto durou. Foram relações, uma de 15 a 17 anos e outra de 14 a 15 anos. Então, tem que entender. Voltar a ser amigo, pode ser que volte, pode ser que não volte. O que não pode não olha na cara, não sei o quê, babá. Mas isso acontece, cara, em qualquer relação, em qualquer profissão. Eu só vou terminar aqui com a história de pipeline. Sim, que você ia contar. Pipeline tem off the wall e backdoor. Né? E uma vez eu estava com o Miranda, que é pai de um Pai do atleta. Ryan, né? O Miranda tem um jet ski lá, ele fica 2 meses em pipeline. E estava o Tom Caron e o Joe Clark Jones. E aí uma onda de 7 metros. Ele falou, Turco, veste-se essa roupa aqui, que ela é preparada para a onda, e nós vamos pegar uma onda de jet ski de 7 metros, com o Tom Caron e o Joe Clark Jones. O Tom Caron pegou uma de direita e a gente pegou uma de esquerda de jet ski. Cara, eu poluí o mar porque eu caguei nas calças, cara. Eu caguei nas calças. Pinga, queria te agradecer. Eu que tenho que agradecer a oportunidade aí. Né? A gente é o podcast 100%, sem segredo, que é 100%. Estamos conseguindo aí em tão pouco tempo, eu e o Alê, junto com o Jackson, uma audiência incrível. Isso é muito legal e a gente aborda diversos assuntos. Né? E isso eu acho que é interessante, né? Para as pessoas entenderem, porque são públicos muitas vezes que não conhecem o surf, vai passar a conhecer melhor, né? Não conhece a história da Rita Cadillac, cara. Muito legal. Isso é legal. A gente não quer falar só de um assunto, a gente quer falar de todos os assuntos para um público só, né? Ou para um público variado. Então, a tua presença aqui enriqueceu o nosso programa. Demais. E eu te agradeço e depois eu vou te fazer 3 pedidos. Eu que tenho que agradecer vocês aí pela oportunidade. Como eu falei, é sempre bom falar de surf. É sempre bom, né? Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, né? A gente pensa em surf, em esporte 7 dias por semana, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Final de semana para a gente é trabalho, faz parte da nossa rotina, geralmente. E dizer, fazer uma provocação para a indústria, para o mercado, né? Voltar para trás, lembrar de onde a gente veio, quem a gente é, né? Eu acho que isso é importante, isso vai ajudar muito a gente a recuperar esse
essa credibilidade, esse conceito, essa identidade que a gente sempre teve, né? Hoje eu estava lendo um texto de manhã sobre uma marca que teve esse dilema, uma marca de fora do surf, e eles estão sobrevivendo bem até hoje, com números altíssimos, e um dos dilemas que eles manteram é cuidar do meu nicho. Né? E eles cuidaram muito bem do nicho deles, eles nunca te passaram por uma crise similar à que a indústria do surf vem passando. E a provocação, na real, é essa: vamos voltar a investir. Porque eu acho que grande parte dessa crise é porque as marcas pararam de investir. Pararam de investir em patrocínio de atleta, pararam de investir em evento, pararam de investir em ponto de venda. E junto com voltar a investir, vamos fazer uma análise, um estudo para dentro e rever o nosso canal de distribuição, né? Que isso passa muito pela volta. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado. obrigado.